Bom dia, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de matemática. Então, pega o rascunho, lápis e borracha e vamos estudar. No número 1, vocês vão resolver as expressões, tá? Lembrando da ordem para resolver as expressões. Primeiro, parênteses, depois, colchetes e, por último, as chaves. No número 2, vocês vão determinar o volume desses sólidos. Lembrando que volume você vai multiplicar as 3 medidas, tá bom? Eu vou deixar no final desse vídeo um exemplo com a resolução das expressões do volume, tá bom? Para que vocês possam se orientar. Na segunda atividade, nós temos as operações decimais com a divisão. Lembrando que sempre devemos igualar as casinhas decimais, retirar as vírgulas e efetuar a divisão dos números. Quando formos efetuar as divisões, e sobrar diferente de 0, você vai acrescentar a este número o 0, e ao seu resultado a vírgula, tá bom? Então, presta atenção no exemplo a seguir que eu vou deixar para vocês da divisão decimal. Se você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo. Então, crianças, vamos resolver a letra F das expressões, tá bom? Eu vou fazer ela como exemplo, vou explicar a vocês para que vocês possam fazer as outras expressões sozinhos. Então, a primeira coisa que a gente precisa resolver numa expressão é a operação que está entre parênteses. Então, aqui, entre parênteses, nós temos 2 vezes 3 mais 4. Temos duas operações, dentro do parênteses. Nós vamos resolver primeiro a multiplicação e depois a soma. Então, 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. Então, o resultado aqui do meu parênteses é 10. O que eu faço agora? Eu vou repetir todos os outros números que eu não resolvi, menos aqui, o parênteses, porque nós já resolvemos. Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos resolver? O que está entre colchetes, sempre seguindo a ordem. Primeiro parênteses, depois colchetes e por último as chaves. Então, o que está entre colchetes? 50 menos 10. 50 menos 10, 40. Resolvi o que está no colchetes, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Repetir todos os outros numerais que ainda não foram resolvidos. Então, eu descarto esse aqui porque nós já resolvemos. Vamos copiar quem ainda não solucionamos. Agora, vamos resolver o numeral que está entre as chaves, a operação das chaves. 100 menos 40, 60. Resolvi as chaves. Então, eu descarto as chaves e copio os outros números que estão sobrando, que ainda não resolvemos. Agora restou 360 dividido por 60 mais 40. Nós temos duas operações aqui, a de dividir e a de mais. Não temos mais nenhum sinal, nem parênteses, nem chaves, nem colchetes, porque já eliminamos. Nesse caso, quando nós não temos mais parênteses, nem chaves e nem colchetes, nós resolvemos primeiro a divisão ou a multiplicação, se estivesse aqui,
e depois a continha de mais e de menos. Nesse caso, como nós temos divisão e adição, vamos resolver primeiro a divisão. Então, 360 dividido... 300... Ih, a caneta falhou. Deixa eu pegar outra aqui. 360 dividido por 60 vai dar 6. 6. Repetimos aqui, ó. 6 mais 40, 46. Esse é o resultado da nossa expressão da letra F. Tá bom? As outras vocês podem fazer sozinhos, lembrando sempre que se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Agora vamos para outro exemplo do exercício do número 2, para calcular o volume desses sólidos que estão aqui. Então, eu vou resolver esse aqui, esse cubo. Esse cubo ele tem 2,5 centímetros, né, de altura, largura e comprimento. Então, nós vamos multiplicar essas três medidas. Então, vamos lá. Ó, volume igual a altura vezes largura vezes o comprimento. Vamos multiplicar essas três medidas. Como nós fazemos esse cálculo? Primeira coisa, tem gente achando que é para somar. Não é somar, é multiplicar. Então, eu vou fazer aqui no cantinho rascunho. Como nós temos 3 parcelas, né? 3 números para a gente poder multiplicar, eu vou armar aqui no cantinho e fazer por partes. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Pulo uma casinha, vou resolver aqui o da frente. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1 que subiu, 5. Agora nós somamos. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 1 mais 5, 6. Deu 625, mas esse ainda não é o meu resultado, porque nós estamos trabalhando com uma continha decimal. Então, temos que encaixar vírgula ainda. Então, para encaixar vírgula na continha de vezes, é só você contar quantas casinhas decimais ficaram. 1, 2. Então, eu venho aqui e conto. 1, 2. Minha casinha decimal, minha vírgula vai ficar aqui. Então, eu sei que 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Só que ainda falta multiplicar por mais uma aqui, ó. Então, nós vamos pegar 6,25 vezes 2,5. Como o meu rascunho já acabou, eu vou pegar outra folha aqui. Vamos lá, continuando, ó. 6,25 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. 5 vezes 6, 30. Com mais 1, 31. Vou resolver agora o 2. Pulo uma casinha aqui e continuo. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1 que subiu, 5. 2 vezes 6, 12. Agora, nós somamos. 5, 2, 5 mais 1, 6. 3 mais 2, 5 e 1. Pronto. Só que ainda não terminamos. Onde a nossa vírgula vai entrar? Vamos contar as casinhas decimais? Ó, 1, 2, 3. Casinha decimal é a quantidade de números que ficaram depois da vírgula. Ó, 1, 2, 3. Então, aqui eu conto. 1, 2, 3.
A vírgula vai entrar aqui. Então, o meu resultado é 15,625. O quê? Qual é a medida? Centímetros cúbicos. A mesma coisa vocês vão fazer nas outras operações desse cubo aqui e desse paralelepípedo. Beleza? Agora nós vamos para mais um exemplo. Vamos resolver as divisões decimais. Eu vou resolver a letra A junto com vocês. As outras divisões vocês podem fazer sozinhos. Lembrando que se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Então vamos lá. Da letra A, 9,45 dividido por 3,5. O que nós temos que fazer em primeiro lugar? Quem lembra aí? Temos que igualar a quantidade de casinhas decimais. Casinha decimal é a quantidade de números que ficam depois da vírgula. Então, aqui, se eu tenho dois números depois da vírgula, duas casinhas, aqui também preciso ter duas. Então, acrescento um zero para igualar, risco a minha vírgula. E vai ficar 945 dividido por 350. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a tabuada do 350 no rascunho para conseguir resolver essa divisão, tá bom? Não vale roubar e ficar colando da calculadora. Então, aqui temos a nossa tabuada do 350. Então, vamos lá para resolver. Qual o número que multiplicado por 350 vai dar 945 ou se aproximar? Nós vamos ter que usar o 2, tá vendo? 2 vezes 350 é 700. Se eu usar o 3 passa, então não pode. Tem que ser um número igual ou menor. Então, vamos lá. 350 vezes 2, 700. 700 para chegar a 945, vai faltar 245. Não dá para dividir para 350 porque é um número menor. Não temos mais nenhum número para nos auxiliar para descer e aumentar esse número aqui. Então, nesse caso, o que nós fazemos? Acrescentamos o zero e a vírgula. Aí vamos lá, ficou 2.450 para dividir por 350. Qual o número na tabuada que se aproxima dessa quantia? 350 vezes 7. Dá certinho, ó, 2.450. Então, eu acrescento 7 aqui. 7 vezes 350, 2.450. Para 2.450 não falta nada. Então, boto 0 e fecho a minha conta. Tá vendo como é simples? Vocês têm que prestar mais atenção quando forem fazer a tabuada auxiliar. Se você errar um cálculozinho aqui na sua tabuada, a sua divisão todinha vai ficar errada. Então, prestem atenção. Não esqueçam, conta decimal com vírgula, você primeiro vai precisar igualar as casinhas decimais, tá? Quando o número não der mais para dividir, não tiver mais ninguém para você descer aqui, você vai acrescentar o zero e a vírgula para continuar a sua conta, tá bom? A conta decimal, nós trabalhamos com ela dessa forma porque na maioria das vezes nós temos que chegar ao resultado exato, ou seja, ir dividindo a sua conta várias vezes, acrescentando o zerinho aqui ao lado, até chegar no resto zero,
tá bom? Então façam as suas contas com atenção, lembrando que se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Anote o código da nossa aula, 2002.